O maior campeão mundial da história da Fórmula 1 pode estar livre no mercado esse ano e não é nenhum piloto. É o Adrian Newey que pode estar saindo da Red Bull. E todo mundo achando que a grande bomba desse ano ia ser o Hamilton indo pra Ferrari. Agora ele pode ter um companheiro por lá. O Newey é um dos principais motivos da Red Bull ser a Red Bull hoje, principalmente nesse domínio que ele construiu em cima do efeito solo. Alguém que manja muito do efeito solo desde os anos 80. E também um dos principais motivos da Red Bull ter sido a Red Bull lá nos anos de 2010 a 2013. Ele quem construiu essa dominância, ele quem construiu o que hoje a gente vê um dos carros mais dominantes, possivelmente o carro mais dominante da história da Fórmula 1. E tudo isso pode mudar, essa dinâmica da imagem da Red Bull pode mudar completamente se ele for trabalhar numa rival. Ao todo ele conquistou 25 títulos de construtores e pilotos, só que eu acho injusto atribuir os títulos de pilotos a ele também, então vamos considerar só os de construtores, que ainda são 12 títulos de construtores. 6 com a Red Bull e provavelmente mais um nessa temporada. Ele já entrou na Red Bull em 2006 vindo da McLaren e já fez vários papéis lá dentro, incluindo coisas não relacionadas à Fórmula 1. Mas hoje é um dos 3 nomes mais importantes da equipe abaixo do Horner. É o diretor técnico-chefe. E na prática a gente sabe que ele é tão importante quanto. Só que recentemente estourou um caos lá dentro da Red Bull, um caos envolvendo o Christian Horner e o Jos Verstappen, Christian Horner e uma funcionária, o Christian Horner e o Helmut Marko. Aparentemente o Christian Horner teve um problema com todo mundo lá dentro, menos com os chefões, que é quem ele precisa ter boa relação. E esses problemas, essas brigas na liderança da Red Bull estariam colocando uma dúvida na cabeça do Newey se vale a pena continuar na equipe da austríaca até o final do seu contrato, que vai até o final de 2025. E também como mostra que tá um caos interno lá dentro da Red Bull. Isso provavelmente não vai afetar a performance deles nessa temporada, o título já tá mais do que garantido até o final desse ano e provavelmente 2025 eles também já têm esse título nas mãos. Só que o maior problema é a partir de 2026 com o novo regulamento e esse motor novo que a Red Bull vai ter e como ele vai afetar o carro e como ele vai afetar a aerodinâmica, sem falar que possíveis mudanças na liderança podem tirar o poder que o Newey tem de decisão em como esse carro vai performar. E hoje o contrato dele vai até 2025, só que ele tem a cláusula de respeito. Eu não sei como é exatamente a tradução disso, vou ser honesto com vocês. Gardening Leave. Não tem uma tradução, acho que certa em português, então vou falar cláusula de respeito, que ele tem que esperar 12 meses para trabalhar em qualquer outra equipe da Fórmula 1. Isso cria um grave problema para ele. Porque se ele sair agora, nesse exato minuto, ele só vai poder trabalhar em outra equipe em maio de 2025. O que daria tempo para ele ajudar nas projeções, ajudar na construção, no projeto de um carro para 2026. Só que a Red Bull foi muito clara no que eles soltaram quando começou todos esses rumores de que o contrato do Newey vai até o final de 2025. Não tem nenhuma intenção de deixar ele sair antes. Então, se ele não conseguir sair antes do fim desse contrato, ele não pode trabalhar em nenhuma equipe até praticamente o fim de 2017. O que basicamente já foi metade do regulamento e ele não pôde ajudar na performance de um carro de 2026 de ninguém do grid. Agora, tudo isso pode ser negociado, claro, principalmente quando você tem a insatisfação do Newey, porque ele não tá contente com a situação interna. Mesmo que a cúpula lá da Red Bull, né, os chefões da Red Bull, tenham inocentado o Horner, falaram que fizeram a sua própria investigação e que não acharam provas suficientes para haver uma penalização em cima dele, vários membros dentro da equipe são rumorados de não terem aceitado tão bem essa história toda, não terem aceitado a decisão da cúpula, não terem aceitado a justificativa do Horner e talvez se sintam desconfortáveis dentro da equipe. E vários nomes estão querendo sair. Sem falar que toda essa briga envolvendo Jos Verstappen e as duas principais lideranças, Helmut Marko e Christian Horner, mostram que também pode haver uma futura saída do Verstappen antes do fim do contrato dele, que vai até depois do novo regulamento. Porque ninguém sabe como a Red Bull vai estar quando o novo motor entrar em 2026. Isso tá uma grande dúvida, porque ninguém sabe como vai ser a performance desse novo motor da Red Bull, é uma grande incógnita. E o Verstappen pode querer sair da equipe depois desse novo regulamento, caso o carro não se mostre tão competitivo quanto os concorrentes. Então, basicamente, tem uma grande guerra política de liderança dentro da Red Bull hoje. E o Adrian Newey já foi dito várias vezes que ele é uma pessoa, vamos dizer, apolítica. Não que ele não tenha opiniões, obviamente ele tem como qualquer pessoa, mas ele não gosta de se envolver nisso, ele gosta de fazer o trabalho dele. E essa briga de poderes dentro da Red Bull pode afetar exatamente a performance da equipe pensando no futuro, porque as decisões podem ser pensadas baseadas em poder, em manter o seu poder e vencer essa guerra política, do que de fato o melhor para a equipe. O Newey sempre foi uma pessoa muito próxima do Horner e era uma dinâmica que funcionava porque o Christian fazia tudo o que ele queria, como quando teve os rumores de que talvez ele fosse para a Ferrari alguns anos atrás e a Ferrari ia
poderia dar um carro para ele poderia projetar o próprio carro de rua para Ferrari. Então a Red Bull foi lá, fez uma parceria com a Aston Martin e ele pôde projetar o Valkyrie para ter o seu próprio carro assinado na rua. Sem falar que também ele pôde participar do projeto do hipercarro da Red Bull. Então essa quebra de confiança com o Horner realmente pesa muito na escolha do Newey. E com tudo isso, para onde ele iria? Os rumores hoje apontam principalmente para duas equipes, que é a Ferrari e a Aston Martin. E as duas têm argumentos muito fortes. Lá na Ferrari, ele pode ser o herói que acabou com a seca de títulos, né? Ele seria endeusado pelos tifosi, ele seria o cara que construiu o carro que tirou essa seca gigantesca da Ferrari, que não vence o Mundial de Construtores desde 2008. Sem falar que a equipe tá mostrando essa ambição, tá mostrando esse desejo de voltar pra frente, fechando com o Leclerc, um piloto que tem capacidade de ser campeão mundial, e obviamente trazendo o Lewis Hamilton, que é um outro ponto muito forte do Newey, já que o Newey disse publicamente algumas vezes que uma das coisas que ele gostaria de ter feito na carreira era de trabalhar com o Lewis Hamilton, ter essa dinâmica de ser o projetista de um carro do Lewis Hamilton. Sem falar que indo para a Ferrari, ele também vai poder projetar o seu próprio carro de rua da Ferrari. Ele fez o Valkyrie da Aston Martin, mas ainda assim ter uma Ferrari com o seu nome é ter uma Ferrari com seu nome. E a Aston Martin tem argumentos muito bons também, principalmente porque é uma equipe que tá pensando em se tornar grande a partir de 2026, já fechou parceria com o motor Honda, que é um motor que o Newey tem muita tranquilidade, muito costume de trabalhar com pelos anos de Red Bull, ele sabe trabalhar com a empresa, ele sabe como o motor pode afetar o carro, sem falar que tem esse investimento pesado, a nova fábrica, os novos equipamentos da equipe. Ele vai poder trabalhar com o Alonso, que é outro gênio da Fórmula 1, que ele nunca teve a oportunidade de trabalhar, e além de um potencial salário muito alto, não que a Ferrari não tenha, claro, mas a Aston Martin gosta de despejar dinheiro, e eles poderiam pagar um salário muito alto pro Newey. E considerando a idade dele e o tempo que ele já tá na Fórmula 1, já pode ser uma oportunidade de pensar nos últimos anos e fechar uma aposentadoria, né? Fazer a... Qual que é a expressão? Fazer o pé de meia para poder já pensar em se aposentar no futuro. E um grande problema de toda essa história vem, na verdade, dos rumores da Ferrari e não da Aston Martin. Esse senhor aqui é Pierre Vache, diretor técnico da RBR. Existem alguns rumores no paddock de que hoje ele e o Newey não se dão bem, porque o pessoal da Red Bull hoje tenta forçar ele a ser alguém mais presente, mais forte na equipe, já pensando em substituir o Newey no futuro. Dar esse poder pro Pierre Vache. E o grande problema é, a Ferrari também tá interessada no Pierre Vache, já tendo feito proposta, e o Fred Vasseur já fez elogios públicos a ele e que gostaria de trabalhar com o Vache. Inclusive, apesar dessa notícia não ter ficado tão grande no Brasil, lá fora ela ficou e o Horner chegou a precisar falar publicamente de que nenhuma das lideranças estava brigando ou que ia sair nesse momento da Red Bull. Agora, sobre a Aston Martin, apesar dos rumores de que eles estariam em contato com o Newey, o próprio Mike Crack, o chefe da Aston, chegou a falar que o Dan Fellows é o que eles precisam hoje. Diz que ele confia no trabalho do Dan Fellows, que inclusive veio da escola Adrian Newey, sendo pupilo dele de 2006 a 2021 na Red Bull. Inclusive o próprio Alonso gosta muito do Fellows, ele chegou até a falar sobre isso, eu comento no vídeo do privilégio, eu deixo o cardzinho aqui para vocês verem depois, lá ele comenta como ele confia no trabalho do Fellows e que acha que nas mãos dele a Aston Martin vai vencer uma corrida no futuro. Inclusive um dos principais motivos do espanhol ficar na equipe hoje. Mas claro, você não passa a chance de ter um Newey quando tem uma também. E com tudo isso, como que fica a Red Bull? Como eu já disse, 2024 tá garantido, não é algo que eles têm que se preocupar. O título muito dificilmente não fica nas mãos da Red Bull, é só se realmente algo extraordinário acontecer. E as vitórias recentes no Japão, na China e a boa fase trazem manchetes positivas que escondem esses problemas nos bastidores da equipe austríaca. E mostra que mesmo nesse caos todo, eles continuam trabalhando, continuam pensando, provavelmente já estão pensando ali, obviamente 2024 não está definido, mas 2025, que é um ano que eles estão na vantagem e provavelmente vão ser campeões também, mas mostra que mesmo com esse caos, ainda há um projeto, ainda há um trabalho lá dentro. Mas claro, o futuro não tá garantido. Porque várias forças da Fórmula 1 estão flertando com nomes grandes dentro da equipe. O próprio Pierre Vache com a Ferrari, o Adrian Newey, outros nomes dentro da equipe que talvez não sejam tão populares, e principalmente uma história que talvez tenha vídeo no futuro do Toto Wolff com o Verstappen. Ah, mas o Verstappen não vai pra Mercedes. Isso a gente tá pensando na Red Bull de hoje, que vai até 2025. A gente não sabe como vão estar as forças, a gente não sabe como vão estar as equipes, principalmente pensando no motor de novo a partir de 2026, que o carro vai ser completamente novo, principalmente o motor. Vai ser um motor extremamente novo, um motor que pode mudar potências da Fórmula 1. E isso pode sim colocar um grande problema na Red Bull pensando nos próximos anos. Perdeu o Adrian Newey, perdeu o Pierre Vache, perdeu o Verstappen. Você não precisa ser nenhum especialista para saber que isso levaria outros nomes da equipe embora também. E de qualquer forma, mesmo podendo perder tudo isso, Red Bull vai lutar e se for focar, é melhor focar no Newey, na minha opinião. Porque pilotos, diretores e outros chefes técnicos surgem com o tempo. Agora, um Newey
Esse só tem um na história da Fórmula 1. Mas essa é a minha análise sobre o Adrian Newey saindo da Red Bull. Eu quero saber a sua opinião, então deixa ela aí nos comentários. Aquele lembrete, se você gostou do vídeo, de se inscrever no canal e também de ativar o sininho para você não perder nenhum conteúdo do clube. Um abraço para quem ficou até aqui e até o próximo vídeo.